Olá, pessoal. Estamos hoje aqui para mais uma live. Vou esperar vocês entrarem. Hoje a gente vai conversar sobre o poder da ancestralidade e a gente vai estar conversando com a Ana Matos, que é a consteladora familiar. E a primeira coisa que eu vou falar com vocês, assim esperando o pessoal entrar, é de uma semelhança muito legal. Calma aí que eu vou trazer a Ana. Só um segundinho. Olá, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor. Já tem gente assistindo. Maria, Luciana Galvão! Não acredito. Carla, que legal. Oi, a Luciana Galvão, ela trabalhou comigo no salão que eu trabalhei internacional. Gente, não acredito. Muito legal essa história, né? Bom, Lu. E eu ia começar. E aí, assim, ó, adivinha a música que eu coloquei, né? A música que eu conheci com você na constelação lá na Marcela, que eu fui sorteada. Que Mother's bom. Blessing. É porque tá baixinho no computador aqui, porque senão eu fico disputando com a música, entende? Entendi. E a pausa. Maravilha. Mas eu estava começando a falar que eu me dei conta dessa semelhança, assim, eu sou gestalt terapeuta como psicóloga clínica, essa é a minha abordagem, né? Então, eu comecei a me dar conta de como que a gente tem teorias dentro da constelação familiar e dentro da gestalt terapia que são semelhantes, e não é à toa que eu me sinto tão atraída. Me atraiu a gestalt terapia há anos atrás, né? E a constelação, acho que a constelação também é uma ferramenta mais nova, é um tipo de terapia mais nova do que a gestalt terapia, né, que foi meados do século passado, né? E aí, assim, eu fui ontem na constelação que você fez, você estava falando muito de campo, e aí eu falei, gente, mas essa daí é uma boa ligação para a gente começar a falar, né, assim, do porquê que a gente vai estar, então, falando da ancestralidade, né? E eu, que trabalho muito com o presente, né, que a gestalt terapia trabalha, na verdade, com os fenômenos, o que acontece no aqui e agora, né? E a gente não pode negar a importância do passado, né, da ancestralidade, dos nossos avós, você vai explicar tudo isso melhor. Mas a teoria de campo, que começou com Levin, né, e aí a gestalt terapia pega um pouco da teoria de campo, ele fala, né, que o campo vital, né, é esse campo onde realidades físicas e psicológicas acontecem e existe uma mútua relação entre esses elementos, né? E aí, assim, o terapeuta, ele tem que estar atento para tudo isso que acontece dentro desse campo, né? E como não pensar que o passado também interfere, né? E ele mesmo fala, e assim, tem o Ponciano, que também é um teórico bem famoso dentro da gestalt terapia, ele tem vários livros, e nossa, você ia gostar muito de assistir a live dele, assim. Ele já fala que essa totalidade de fatos que tem no campo, você não pode levar em consideração o passado e o futuro. Mas eu discordo, porque eu acho que o passado influi pra caramba no nosso presente, né? E aí tem um outro que fala, assim, muito legal, quando ele fala assim, que o campo, então, é uma teia sistêmica, tão legal pensar, né? Porque a gestalt terapia também é uma teoria sistêmica, assim como a constelação. Então, eu acho legal, assim, olha só, é uma teia sistêmica de relacionamentos que é contínuo se você considerar o tempo e o espaço. Pô, fantástico. É exatamente isso, né? E tudo que acontece no campo afeta tudo, né? Então, também pensando assim, é por isso que a gente está fazendo essa live, porque a gente vai aí aumentar o conhecimento, né, e o autoconhecimento das pessoas, né? Então, boa tarde, ainda não é boa noite.
Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Matos, estou consteladora familiar. A Carlinha me convidou para essa live hoje. Eu já tinha convidado ela me convidou e a gente está assim, só um ping-pong de conhecimento e trazendo para vocês algo de muita relevância. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, eu vou pedir mesmo, tem esse aviãozinho aí do lado? Manda para alguém que precisa hoje saber um pouco sobre os seus ancestrais. Só envia. Se a pessoa não puder ver agora, ela vai ver outro momento. Não tem problema. Mas vai no aviãozinho, vai nos seus contatos e envia para pessoas que precisam de um olhar para os seus ancestrais, tá bom? Então, eu já fiz o meu aviãozinho aqui enquanto a Carlinha estava falando. Então, vamos lá. Dentro do que a Carlinha falou, eu dentro da palestra de ontem, eu estava explicando a teoria do campo morfogenético, como que isso funciona dentro da família. Mas, antes disso, eu queria saber de vocês, que eu fiz uma enquete também, a Carlinha viu, né? Quem de vocês fala com seus avós e quem conheceu os avós? Então, eu queria que vocês respondessem aí. Vocês falam com seus avós? Vocês conhecem seus avós? Vocês sabem a descendência dos seus avós? Então, dentro da enquete, só para a gente incluir as pessoas que já tinham respondido. Então, uma porcentagem grande falavam com os avós. E, assim, eu percebi que muita gente falava, mas não estava conectado ainda com tudo, porque muita gente também não respondeu de onde eram os avós, né? Eu só fui saber, Carlinha, de onde eram meus avós depois da constelação, acredita? Antes disso, eu não sabia. Eu não sabia que a minha descendência era de índio. Olha, eu dessa cor, e a minha descendência, pelo lado da minha mãe, era de índios, né? E pelo lado do meu pai, de alemão, né? Então, muito legal. Eu também tenho índio, tá? Também tenho índio, né? A Priscila está falando que ela conheceu todos, mas que já faleceram. E aí eu queria perguntar para você, essa conversa, ela pode ser uma conversa mental, numa oração? Pode, mas aí eu vou falar também. Só para incluir o pessoal que colocou. Então, nas pessoas que falaram, tinham antepassados de Portugal, da Itália, da Alemanha, do Nordeste, de Campos, da Bahia, da Argentina, da Irlândia, da Austrália, da Inglaterra, Amazônia. Então, tinha algumas repetições, né? Então, o que é essa proposta da gente falar dos nossos ancestrais? Dentro do campo da constelação familiar, é assim, deixa eu pegar os bonequinhos para vocês entenderem. Existiu lá a minha avó, lá atrás, né, que veio de um desses lugares aqui. Minha avó veio de um desses lugares, né? Veio para o Brasil. Nós somos brasileiros, então essa avó, ou esse vô, veio para o Brasil, né? E aí, ela casou com um brasileiro. Casou, brasileiro, certo? Quando ela casou com um brasileiro, ou ela veio também de lá casada, que também serve, também pode ir dentro desse exemplo, essa avó veio com uma história lá de trás. Essa história dos ancestrais dela vem para o Brasil. E nesse momento, essa história é somada aos ancestrais do Brasil. Então, por que é importante a gente saber de onde vêm os nossos avós? Por que é importante a gente saber a história dos nossos avós? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você hoje pode estar repetindo os padrões de escassez, relacionamentos, fuga, desequilíbrios alimentares, depressão, suicida, roubo, assassinato dos seus avós. Bisavós, tataravós. Vai indo lá para trás. Então, como a constelação, ela, pelo que o Bert fala, trabalha de 3 a 5 gerações. Eu acredito que trabalha mais, né? De uma forma indireta. Vai até 7 ou mais gerações. Mas vamos pensar em 3, para não ficar desesperador, né? Vamos pensar em 3. Então, você imagina 3 gerações. São seus avós, bisavós e tataravós, certo? Dentro dessa história toda, tem o nosso DNA, que veio dos nossos tataravós. Lembrando que a gente está tratando só 3 gerações, tá, Carlinha? 3 gerações. Então, tem os seus bisavós, os seus tataravós dessa geração. E naquela geração lá atrás, eu vou contar uma história porque fica melhor das pessoas entenderem a importância de saber dos ancestrais, tá?
Então, lá atrás, no seu tataravô, ele brigou com o irmão dele. Ele teve uma briga séria com o irmão dele. Aí o irmão dele roubou o dinheiro dele. Seu tataravô, tá? Roubou o dinheiro do irmão. E isso fez o que com o seu tataravô? Machucou o seu tataravô e o irmão também. Ali eles tiveram, Carlinha, um amor interrompido. Entende? O amor de irmão foi interrompido, tá? Só nessa geração. Então a gente tem, né, no seu tataravô, só nessa história do irmão, um amor interrompido, um roubo, e o que fica nesse campo? Uma raiva muito forte, né? Aí o tataravô tem um filho, né? E o avô tem um filho, seu pai teve um filho e esse filho é você. Pode ser que hoje a briga que você tem com seus irmãos vem do seu tataravô, que está com raiva até hoje de não ter sido reconhecido e incluído. Pausa para uma respiração. E você sabe que quando as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque muita gente fala que é muito ligado a... Eu preciso ser espírita, eu acredito que preciso ser cristã, né? Não. Na verdade, a informação, ela passa pelo DNA. A gente nem precisa pensar na espiritualidade, né? A gente pode ir para... Já está comprovado, né? Exatamente, para a genética, né? Então, vamos lá na história do seu tataravô, que brigou com o irmão, quem está entrando agora. Então, brigou com o irmão e hoje você tem uma dificuldade muito grande de relacionar com a sua irmã, ou com parceiros, ou com amigos. A constelação te mostra, revela onde você está emaranhado dentro do seu sistema familiar. Porque você hoje pode estar repetindo padrões dos seus ancestrais. Tá? Eu dei um exemplo da briga entre irmãos. Agora eu vou dar um exemplo de comida. Tá? Fiquem calmos, que no final a gente vai fazer um exercício para ressignificar isso. Todo mundo calmo. Mas deixa eu até me arrumar aqui. Até me ajeitar. A gente vai fazer um exercício. Eu falei para Carlinha, eu quero trazer coisas para que as pessoas entendam o quanto é valioso a constelação familiar. O quanto, junto com a terapia, a constelação familiar pode mudar a sua vida. Porque a constelação familiar te mostra... Aí vem a Carlinha, dá uma continuidade no trabalho e aí você consegue ficar inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, seus tataravós vieram de onde? Vou escolher da Itália, né? Vieram da Itália, seus tataravós. E aí eles passaram... Olha só, e a gente vai responder, tá? Só para ela continuar o raciocínio, eu tô anotando as perguntas. Vamos, assim que eu acabar esse raciocínio, lógico, depois eu falo. Responde, beleza. Obrigada, Carlinha. Fica nesse negócio de ler que eu não consigo ler não e falar ao mesmo tempo. Então, aí o seu tataravô veio da Itália. E aí lá ele passou muita fome na viagem. Foi muito difícil pro seu tataravô, junto com a sua tataravó, e veio junto com o avô, que depois teve seu pai, certo? Ok. E aí, aí hoje você é obeso. Não consegue emagrecer. Você faz dieta, você faz um monte de coisa, mas você não consegue emagrecer. Eu não estou dizendo que são todos, gente. Eu estou dizendo que existem muitos casos de emaranhamento em obesidade, em alimentação, onde a pessoa está emaranhada dos bisavós, tataravós, que vieram para cá, para o Brasil, ou para outros países e passaram fome e que tiveram na guerra. Outra coisa importante, a constelação hoje, ela é um sistema que vai ajudar a gente a superar até isso que está acontecendo. Porque se a gente não tiver equilíbrio de superar isso que está acontecendo, os nossos netos vão pegar a rebarba disso e vão repetir. Então, se vocês ficarem atentos a esse conteúdo que a gente está passando, as lives, né, Carlinha? E vocês se cuidarem, vocês vão ter ferramentas para não repetir o que os nossos tataravós fizeram, nossos avós fizeram, que não tem nada errado. Foi só como eles conseguiram fazer, né? Vai as perguntas aí, Carlinha. Depois eu continuo. Mas logo agora que eu ia, já mandei uma setinha. Vamos lá.
A perguntou se aquilo que eu falei do DNA, de passar pelo DNA, se relaciona com a epigenética. Sim, totalmente. Na verdade, o DNA é uma estrutura. A epigenética é a mutação da célula devido às emoções que nós sentimos, alimentação e meio. É uma outra ciência mais moderna. São duas coisas distintas. A gente pode depois fazer uma live falando sobre isso. Mas DNA é uma coisa, epigenética é como se fosse a evolução do nosso DNA. O nosso DNA foi comprovado pela epigenética que é mutante. Nós somos mutantes. Adorei. Que é o que você falou, né? Que você vai passar um exercício, quer dizer, a gente tem como quebrar isso, né? Sim. Porque a ideia é que você tinha de DNA que é assim, é fato, e aí você carrega para sempre, né? E a epigenética vem mostrando que você consegue mudar o seu DNA, né? Isso aí. Tá nessa linha de raciocínio, né? Isso que nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Tudo que você faz é o legado que você vai deixar para as próximas gerações. Está comprovado cientificamente. Então, aí a Marcela perguntou se a mediunidade também passa nas gerações. Sim, passa. Porque qualquer coisa que é excluída, independente do que ela seja, doença, desequilíbrio emocional, depressão, passa de geração. Porque aquilo precisa ser visto, precisa ser incluído. Ah, mas quer dizer então que se minha bisavó foi uma médium, eu vou ter que ser uma médium? Talvez você não precise exercer a função de médium, mas você tem que trabalhar a sua mediunidade para que você tenha equilíbrio para lidar com ela, para que ela não conduza a sua vida desequilibrando. Porque um médium desequilibrado é como se fosse uma pessoa que tem muita informação e se desconecta da realidade. Então, ele não consegue processar de uma maneira sadia as intuições. Não sei se eu respondi. Mas Silvia, querida, minha amiga, olha só, a Adriane, ela comentou assim, eu ouvi dizer que a constelação familiar equivale a 10 sessões de terapia. Eita, meu Deus! Então eu vou ter que me defender, mas tudo bem, fala aí você primeiro e depois eu me defendo. Não precisa, então, não precisa. Eu falei isso antes, mas eu acho que a Adri não ouviu. Então, não é que ele equivale, é que a constelação mostra o problema de uma forma muito visceral. Mas dependendo do seu estado, você vai precisar de terapia para elaborar aquilo. Para mim, não sei se a Carlinha vai concordar, mas para mim a função da Adriana, terapia... não quero causar confusão. Não, imagina. Não quero causar confusão. Para mim a função da terapia é organizar aquele pensamento que veio, aquela descoberta que veio. Por quê? Você aprende a andar num dia? Não. Mas quando você começa a andar, você começa a dar os passinhos. Então, para mim, a constelação é assim. Sei andar. Agora eu vou ver quanto eu sei andar. Se eu sei subir escada. Então, é uns passos, entendeu? Porque se você só faz a constelação e não faz mais nada, você tem aí um grande sabotador. Eu vou te dizer por quê. É como assim, você entende o que é. Você entende aqui na cabeça. Entende aqui na cabeça não é compreender, é só entender. Tem uma diferença. Você entende o que é o amor, mas esse amor não desce para o coração. E para esse amor descer para o coração, quem faz esse caminho é a terapia, é o autoconhecimento. Não sei se você concorda comigo, Carlinha. Sim, porque senão fica só no racional, mas muitas terapias vão ficar também só no racional e não no sentimento, no que, né, nas emoções, no que está acontecendo ali no agora, que é a história da Gestalt terapia que eu estava falando no início. E tem uma coisa também que eu me lembrei, que é o que você fala assim, às vezes a pessoa quer constelar um assunto, né, e que o campo, quer dizer, a pessoa quer, na razão, né, mas ela não está preparada para constelar aquilo. O campo e aí não abre. Né? Então a pessoa às vezes precisa se fortalecer, estar mais consciente, se fortalecer emocionalmente para que o campo, se ela se prepare para o campo abrir, né? Então, já aconteceu comigo em várias constelações, eu não sei se a Carlinha presenciou alguma, mas já aconteceu comigo em várias constelações da pessoa ir lá, né, ela que eu tenho que dar pagando uma consulta, e aí
o campo não abre. Aí eu falo para a pessoa, o campo não abriu. A pessoa, mas como assim? Não abriu. Você não está pronta. E a pessoa fala, mas eu tô pronta, eu vim para cá porque eu tô pronta. Racionalmente. Então, racionalmente. Aí eu falo para a pessoa, olha, você pode estar pronta aqui na cabeça, mas aqui no seu coração não. Porque uma constelação, como é um processo muito intenso, é uma explosão de emoção, e quem está aqui, que já participou, dá um legalzinho aí, só para confirmar pra gente se é isso mesmo. Dá um legalzinho aí. Explode um negócio na gente. Não explode, Carlinha? Explode. E você fica um tempão depois pensando, leva pra terapia. Elaborando. Eu não sei porque eles não estão botando legal nem coraçãozinho pra gente aumentar a audiência. Bota legal, bota coraçãozinho. Pois é, menino, não sei. Será que é aquelas coisas que eu não habilitei? Habilitou assim. Então vamos Olha, lá. tem gente com saudade de participar. O Caetano aqui, que ele é de Portugal, gente. O Caetano, acho que ele é de Portugal, que legal. Oi! Então, olha só, para participar da constelação, fala aí, Ana. Porque tem gente que tá falando assim, estou com saudade de participar da constelação. Então, eu fiz um grupo, né, no Telegram, onde eu estou fazendo encontros todas as quartas-feiras. E terça-feira, de 15 em 15 dias, eu faço um encontro, que esse tem uma troca de R$21, e onde eu, nesse grupo, eu sorteio uma pessoa para ser constelada. Então, a gente está tendo constelação. Ah, eu quero fazer um atendimento individual. Só é falar comigo no direct ou me chamar no meu Instagram, no meu telefone. Depois eu passo aqui, quem não tiver. E que eu tô atendendo e tô fazendo vários movimentos. Vários. Você tem um grupo no Telegram também, né? Fala aí pro pessoal. Eu ia falar isso, que eu abri um grupo que se chama Home, H-O-M-E, que é a Hora da Mulher Especial. É um grupo terapêutico que começou agora segunda-feira e também tá lá no Telegram. E é isso, a gente... Ela vai divulgar, não é porque, e não é porque a gente tá em casa, em isolamento, que a gente não continua trabalhando emoção, crescimento, né? Aumentar a consciência. Carlinha, a gente vai precisar muito, não só agora, mas principalmente depois que acabar a quarentena. Por quê? Todas as pessoas, quando a gente sair dessa quarentena, vão estar muito desequilibradas emocionalmente. Vão estar. A gente tem que se preparar para isso, para estar um pouco melhor. Voltando aos assuntos dos antepassados. Isso, né? Voltando. Fechou parênteses. Fechou parênteses, voltamos aos antepassados. Então, se os seus avós vieram de lá, então vamos falar agora, eu falei da pessoa que não consegue emagrecer, né? Agora vamos falar dos seus antepassados que, por exemplo, foram o seu tataravô. A gente já só indo até a terceira geração, gente. Seu tataravô era alcoólatra. Morreu de cirrose. Existe uma grande probabilidade que se hoje eu tivesse um filho, ele já vir com um fígado ruim. Porque ele está trazendo a cirrose do meu tataravô. Gente, vocês não sabem o quantas de doenças aparecem no nosso campo que estão ligadas aos ancestrais. Na constelação eu já vi várias coisas, já participei de várias constelações que trazem essa dinâmica, onde o emaranhamento da família... mas você quer dizer agora que todas as doenças são isso? Não, mas eu quero dizer que uma quantidade considerável é. Uma quantidade considerável é do nosso sistema. Jesus, Marcela falou. Jesus! Quando você diz... Por isso que é tão importante a gente se cuidar. Quando você descobre, talvez não dê tempo de curar em você. Às vezes até dá, tá? Tem muitos relatos em constelação, Carlinha, das pessoas que se curaram, tá? Muitos relatos. De câncer, de diabetes, de um monte de coisa. Mas eu não tô prometendo isso aqui. Eu tô dizendo que, sabe o que acontece? Para ali. Não vai para a próxima geração. Então, só imaginar isso já é o plus do plus da vida. Só de você ser a ferramenta que parou uma maldição da família ali, putz, você um dia vai ser tataravó. Não é assim? Um dia você vai ser tataravó. Então a gente tem que se cuidar para que a gente seja uma tataravó com menos bloqueios, com menos problemas, que a gente não vai deixando esse problema para os nossos descendentes, né? Porque o ideal seria os seres humanos deixarem
essa saúde emocional e não dinheiro. Dinheiro não resolve isso. Dinheiro, muitas vezes, amplia isso. Faz com que a pessoa não olhe para essas dores. Se ocupe com outras coisas e não olhe para isso. Mas isso vai ser uma outra live, hein, Carlinha? Tô mandando várias lives aqui pra gente fazer depois. Vai anotando aí. Agora, isso que você falou, que de repente não dá pra gente ver, né? A história do tataraneto nasce com um problema no fígado. Gente, se vocês tiverem curiosidade, que eu acho que a gente tenham curiosidade, de entrar no YouTube, busca um vídeo do Greg Braden, que ele mostra nos anos 80, se não me engano, não sei, mas é porque era um computador muito antigo. Eu até falo disso no meu último vídeo que está lá no canal do YouTube, Papo Cabeça, da Carla Miel. Ela tem canal no YouTube, galera, vão seguir ela lá, hein? Esse último vídeo, eu até escrevo o nome dele lá, Greg Braden, para você saber como é que é. Ele, no monitor, ele mostra a cura de um tumor, câncer, sim, na China. Da pessoa acreditar nisso, das pessoas que estavam ali, né, eram 3 médicos ali, todos estavam mantrando em oração, né, tipo mantra, instrumento da mente, acreditando que a cura já tinha acontecido, e você vê no monitor aquele tumor virando 0. Gente, eu vou ver isso, hein? Me manda depois, eu quero ver isso, não, gente. E assim, bom, eu acho, com certeza, por toda a teoria dele, o que ele vem estudando nessas últimas décadas, né, 30, 40 anos que ele estuda, que não é fake. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês agora, que eu até falei na palestra ontem, né? Vocês imaginam, 2.000 anos atrás, o que era a medicina 2.000 anos atrás? Eles estudavam... Quem já viu o filme O Físico? Tá no Netflix. É um filme sensacional que vai elucidar o que eu tô dizendo para vocês agora. Eles achavam que o coração era de tal jeito, achava que era isso, o fígado, achava que tal coisa. Mas quando eles abriram e foram ver dentro, viram que não era nada daquilo. Então a ciência deu um salto, né? A medicina deu um salto, né? Aí, a partir desses exames que foram feitos na água, deu um outro salto. A partir da partícula de Deus, deu outro salto. A partir da descoberta dos campos morfogenéticos pelo Rupert Sheldrake, eu nunca consigo falar o nome dele, deu outro salto. Então, assim, o crescente é para cada vez mais isso ser uma coisa natural. Telepatia, o celular faz a função da telepatia. Vocês sabiam disso? Quem está sintonizado com essa frequência que está aqui vendo essa live agora. Então, é telepatia. Então, o humano ele é tão inteligente que ele inventou uma máquina que amplia a nossa telepatia. Mas, muitas vezes, usar a nossa própria telepatia está assim, ó. Não dá. Porque a gente está com tanta coisa na cabeça que não consegue fazer isso. Então, eu acredito que daqui a um tempo, isso tudo vai ser natural. A gente vai, tipo, pensou, ligou, pensou, você me chamou, a pessoa veio até a sua casa. Eu realmente estava te esperando tal hora, tipo isso. É muito utópico, mas eu penso nisso. Não, eu já passo por isso, tipo, você me ligar hoje, depois que eu tava pensando. Isso. Olha, a Marcela tá perguntando aqui se a questão profissional também vem da ancestralidade. Sim, tem também. Então, eu até coloquei isso aqui também, das repetições, né? Então, muitas vezes, o seu tataravô, a gente está sempre no tataravô, tá, gente? Então, às vezes, seu tataravô foi um comerciante, ou ele era um costureiro, ou ele não tinha a profissão dele, e você se sente compelida a fazer aquela profissão. Mas aí você não está 100% feliz. Porque nesse emaranhado, essa é uma ótima explicação, e vocês fiquem bem atentos. Nesse emaranhado, fica uma dualidade na alma da pessoa entre ser fiel ao tataravô e ser fiel a ela mesma. Pausa para respiração. E aí, é quando muitas vezes você tem que sair de perto da sua família, você tem que ir para longe, morar em outro país, em outra cidade. É como se dentro de você não tivesse espaço para você ter sua própria identidade. E no movimento de constelação, a gente faz essa reverência e consegue deixar e falar com o avô para deixar aquilo lá e fazer
um pouquinho diferente, que não é melhor e nem pior. É só diferente. Mais alguma pergunta? Eu adoro perguntas, tá? Não, por enquanto não. Tia Reusa. Tchau. Tchau, Marcela. Tá saindo. Tchau, Marcela. Socorro, Ana. Eu tava pensando sobre isso hoje. Adoro. Gente, receber essa herança genética somente na reprodução biológica? Calma aí. Gente, receber essa herança genética... Então, vamos pensar aqui, tá? Todos juntos. A gente veio lá de atrás do Homo sapiens, né? Certo? Você tem dentro de você toda essa herança genética. Sua árvore genealógica foi se traçando com seus antepassados. O Bert não fala de muitas gerações atrás. Vamos pensar em 3 gerações só. 3 gerações. Então, o que aconteceu nessa árvore de 3 gerações para cá está dentro do seu DNA. Como tudo que aconteceu nesse planeta. O seu DNA, eles conseguiram analisar, acho que 13 hélices do DNA, né? 13 hélices. Mas o DNA muito tem muito mais coisas. O DNA, gente, eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas eu já estudei, porque eu estudei essa coisa de campo e de física quântica. Eu não sou física, não trabalho com física quântica. Na verdade, eu trabalho, mas eu não sou eu trabalho com física quântica, né? Cientista, não sou cientista, era isso que eu queria dizer. Mas todo mundo que acredita já está conectado a essa teia de física quântica. Então, o nosso DNA, gente, é uma biblioteca da nossa alma. Registrem isso. O seu DNA é uma biblioteca da sua alma. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você se cura, você não vai descobrindo coisas que você tem que melhorar. É porque você está melhorando a biblioteca da sua alma. O que ela falou? O Marco falou aqui. Lê para mim aí, por favor. Nossa, o Marco falou, eu não quero ser advogado do diabo, mas não é mais fácil ser tudo ancestralidade, terceirizar as frustrações, olha, só fugindo da responsabilidade, Marco. Então, nós sendo o controle remoto dos ancestrais. Caraca. Não, Marco, não é tão simples assim. É simples. Mas aí, qual seria seu mérito, Marco, por você crescer, por você evoluir quanto ser humano? Nós, como seres humanos, temos a oportunidade de fazer uma nova história, de fazer algo diferente. E essa oportunidade é dada com a vida. Então, o seu ancestral é uma alma, mas o sistema que você veio tem o resgate da sua alma. Então, não é culpa dos ancestrais, é responsabilidade sua que veio naquela família para curar aquilo de você e daquele sistema. Deu para entender, Carla? Sim. Deu, Marco, para entender? Entendeu, Marcos? Fala aí pra gente. E quando a gente não se responsabiliza também, a gente fica, né, nesse estado infantil, que a culpa é do outro, o outro vai fazer por mim. Beleza, né? Isso fica no papel de vítima, e a gente não é vítima. Isso, muito bom. Então, tudo tá dentro. Então, vamos falar outra coisa. Vamos pensar aqui, gente, se minha tataravó abortou 3 crianças. Minha avó abortou 2, minha mãe abortou 1 e eu tentei abortar e não consegui. E quando eu abortei, eu também abortei, porque vem assim, de gerações, né? Uhum. Se eu não fiz nenhuma constelação, provavelmente eu vou abortar. Ou espontâneo, ou consciente, tipo assim, intencional. Mas a constelação não vê isso como errado, porque às vezes a pessoa, a mulher e o casal não está pronto para receber aquela criança. Mas aquela criança tem que ser reconhecida. O problema, Marcos, está nesse ponto, né? E para todo mundo que está aqui. Não reconhecer essas crianças que foram abortadas. Porque cada criança que é abortada, pelo motivo que for, isso não importa, elas não são incluídas, elas são excluídas. E a constelação tem uma lei que se chama pertencimento, onde nós devemos incluir tudo e todos.
Nossa, agora vai incluir agora os assassinos e psicopatas, estupradores? Sim, isso faz parte do seu sistema. Um dia, eu pensei assim, sabe? Na constelação. Eu falei, ai, que horrível, né? Porque eu sofri abuso e tal. Eu falei, ai, né? Que coisa horrível que aquela pessoa fez, meu tio, né? Que foi meu tio. E aí eu falei assim, quando eu tava na constelação, falei assim, mas Ana, veio assim, né? Mas Ana, você queria ser seu tio? Aí eu, não. Graças a Deus que meu tio existe. Porque a história de abuso vem na família e alguém ia assumir esse papel. Né? Exato. Perfeito, é isso aí. Entende a complexidade da constelação e das relações humanas e do sistema familiar, né? A gente está sendo convidado com essa quarentena a olhar para a nossa família, coisa que a gente não fazia, respeitar coisas que a gente não fazia. Então, putz, você queria ser aquele drogado ou aquele viciado? Não, pelo amor de Deus, Jesus, vou orar por ele para ele melhorar. Entende? Aqui, dupla perfeita, vocês duas. Você quer falar alguma coisa? Eu já falei muito, né? Fala aí. Eu falo muito, meu Deus do céu. Não, vamos voltar para a história da ancestralidade. Vamos lá, então tá. Então você vem repetindo muitas vezes muitas coisas dos seus ancestrais. Vocês estão chocando demais pra mim hoje. Desculpa. Olha, essa tomada de isso. É maravilhosa. Isso faz parte do crescimento. Isso, Manda essa live para alguém, que alguém vai precisar ouvir isso hoje. Então quando você começa a tomar consciência, você começa a ter o discernimento das suas escolhas. E aí, dentro desse amor que é desequilibrado, que você vem repetindo esses padrões, né? Você vem repetindo, tá? Repetindo. Aí um dia você decide recuperar esse amor. Você decide fazer um amor diferente. O que vai acontecer? Todo mundo da sua família vai ficar contra você. Todo mundo vai ficar, tipo, nossa, que horrível. Por que ela tá fazendo isso? Aqui nessa casa a gente não faz isso. Aqui na nossa casa, os homens traem as mulheres. As mulheres traem os homens. Ou as mulheres abortam as crianças. Ou os homens têm 2 casamentos, 2 relações. Né? Então, quando uma pessoa faz diferente, essa pessoa é automaticamente excluída, né? E aí, você vai perguntar, né? Tipo, mas Ana, se a constelação é para incluir, como é que eu vou fazer e eles vão me excluir? Você vai ser excluído por um bom motivo, porque você vai estar curando o amor. Então, para curar alguma coisa, a gente tem que eliminar alguma coisa. Você não vai deixar de fazer parte daquela família, mas você vai fazer uma escolha de amor diferente. E esse amor diferente vai ajudar as próximas gerações a nutrir esse tipo de amor cada vez mais forte, cada vez mais saudável, entendeu? Então, quando você escolhe se cuidar, escolhe se tratar, automaticamente você corta, você rompe com a sua família o elo de fidelidade com aquele padrão desequilibrado. Porque ele vem de 3 gerações, lembra? 3 gerações pra cá, tá? O que estão falando aí, Carlinha, que eu não consigo ler? Ah, eu amo esse choque de realidade. E assim, pode ser... É por isso que você falou da importância, né, de... Você faz uma transformação, né, que é um trabalho também da psicoterapia, mas a constelação, eu vejo que, assim, te dá o que estava ali submerso no seu inconsciente, que você não tinha entrado em contato, não tinha muita consciência disso, isso emerge, né, e aí você vem curando. Nisso que você vem curando, que você vai se afastando, né, como você falou aí, porque a família está, por exemplo, com esse ponto desequilibrado, né, e aí você vai fazendo diferente, não é melhor? É o que você falou? Então, enfim, quando a gente... o que eu quero dizer é o seguinte, que você pode ficar sozinha
Pode. Porque a família vai te rejeitando, né? Tem o risco Pode de acontecer. você... Não era pra você contar isso agora. Ai, meu Deus. Tô brincando. Tem um risco, sim, de você ficar sozinha. Porque Então, você vai começar uma jornada de construir uma nova forma de amar. E é por isso que você precisa de ajuda, de grupos terapêuticos, de constelação, de um psicólogo. Você precisa aprofundar naquilo, você precisa se reinventar, se reescrever. Então, sim, pode ser que você fique sozinha. Que na sua família, por exemplo, como é na minha, todos sejam evangélicos e só eu não sou evangélico. Então, mas eu não... é diferente, né? Eu escolhi, né? É você... escolhi ser diferente. Né? É. Eles me incluem, porque hoje eu já tenho uma compreensão diferente sobre isso. Antes eu também rejeitava. Hoje eu não rejeito mais, porque eu compreendo que esse é o tempo deles naquelas coisas. Entende? Porque a rejeição sobre alguma coisa, eu vou contar uma coisa para vocês. Ela vem principalmente de você. Quando você se rejeita, o meio te rejeita. Carlinha, o que estão falando aí? Me diz aí. Então, o Rui está perguntando, eu não sei se é uma pergunta porque botou um ponto, mas assim, o conhecimento da ancestralidade não pode sugestionar as suas atitudes atuais. Isso é uma pergunta ou uma afirmação, Rui? Fala pra gente. É. Não vou responder antes dele dizer. Qual foi a outra? É possível fazer a constelação sem ter informações exatas dos ancestrais próximos, não é? O ideal é que, assim, se você tiver, é bom, mas o ideal é que você não saiba de nada. Porque sabe o que acontece? Que aconteceu comigo em várias constelações e a Carlinha, quem tiver aqui, pode afirmar, tá? Eu não sei de nada, a pessoa não diz nada, aparecem as coisas nas constelações, a pessoa depois vai confirmar e bate tudo. Bate tudo, não é, Carlinha? Tô eu pensando na minha tomada de consciência de ontem. Calma aí, volta. É. Então, bate tudo. Quem já passou por uma constelação, confirma aí pra gente. O Rui falou que é uma pergunta. Então, Rui, fala de novo aí o que ele falou pra gente. O conhecimento da ancestralidade não pode, ou pode, né, sugestionar as suas atitudes atuais? Então, Rui, dentro do campo morfogenético, isso tem uma força muito grande. O que aconteceu com nossos antepassados fica no nosso campo de uma forma que você é compelido a fazer aquilo, você sabendo disso ou não. Se você souber e você com a cabeça decidir que não vai fazer, mas se isso não estiver bem entendido no seu coração, você sempre vai se sentir traindo o sistema. Mas você não vai entender onde é. E só na constelação, não, em algumas terapias, eu não vou botar só que a constelação resolve a vida de ninguém, que não é isso, gente. Então tudo vai resolver se você fizer a constelação. Não, tudo vai resolver se você quiser enxergar a vida de uma forma diferente. Porque você vai estar aberto para isso, né? Isso, então não se resume tudo, a gente não está dando um combo fechado aqui de uma perspectiva engessada. A gente está dando uma possibilidade de alguém que está aqui que pode pegar isso e usar para a vida, né? Então, talvez, Rui, eu vou te convidar para que você participe dos nossos grupos, porque aí você vivenciando, eu não sei se você já vivenciou constelação, porque esses questionamentos que você está tendo, eu também já tive um dia, entende? Então, talvez seja interessante você participar. E aí, eu não vou te dar uma resposta leviana agora. Você vai sentir em você, tá bom? O que falaram mais, Carlinha? Aí? A Marcela está falando, eu já reneguei muito. Depois escutei que renegar a sua mediunidade é repagar a sua ancestralidade. Aí parei. É você rejeitar a sua ancestralidade, realmente. Quando você renega algo que vem do ancestral, você está excluindo os seus ancestrais. Entendeu? Olha só. Que a Adriana falou? Adriana, que as coisas não ficam escondidas, que tudo bate sim. Tudo que aparece na constelação, depois você vai e confirma. Então, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? O Rui, depois eu conto. Ele falou que a internet caiu, olha isso. Então, gente, eu vou dizer pra vocês, eu já fiz muitas constelações e cada vez que eu vou fazendo, eu vou descobrindo um campo ainda maior.
Então, já foram revelados vários segredos para mim que eu não imaginava e que depois vieram se confirmar dias depois. Dias. Tipo, a pessoa não sabia de nada, aí ela via na constelação e depois de... Ana, você não acredita. Teve um rapaz que eu constelei, que eu falei, olha só, você tem um irmão gêmeo. Tem um irmão gêmeo aqui no seu campo. Ele, não, eu sou filho único. Não tenho um irmão gêmeo. Aí eu botei as pessoas no campo, e aí tem um irmão gêmeo, todo mundo sentindo um irmão gêmeo, e ele, não tem. Eu falei, bom, assim, você não tá abrindo pra gente olhar pra isso, eu compreendo. A gente aqui tem uma escolha. Ou a gente para o trabalho para você ir se informar, ou a gente continua e a solução vai aparecer para você em algum momento. O que você escolhe? Ele pensou, refletiu, aí disse, não, vamos continuar. Continuou. Sem brincadeira. 3 dias depois, ele se encontrou com uma tia dele, a madrinha dele, que confirmou que tinha realmente um irmão gêmeo e que a mãe nunca disse. E a partir dali, ele começou a compreender a mãe dele, que ele não perdoava. Porque o que é o segredo que tinha dentro da família dele, dentro da vida dele, o que fez ele se desequilibrar, é que ele estava preenchendo um buraco que faltava do irmão. E ele não sabia. Ele falou que a vida dele mudou absurdamente. Eu falei, eu quero um depoimento. Você tem que me dar um depoimento disso. Porque é muito forte, gente. Você imagina, ele hoje está com 47 anos, descobriu aos 47 anos que tinha um irmão e que ele não é a única pessoa da vida da família dele. Isso tem um impacto muito grande, né, Carlinha, emocionalmente? Puxa vida. Pois é, então assim, gente... E gêmeo, então, é uma ligação, né? É uma ligação mega forte. Porque gêmeo, você divide, né? Tem muitas histórias com gêmeo, né? Que tem muitas coisas que acontecem com gêmeos. Enfim. Então, tem mais alguma pergunta aí pra gente falar sobre os ancestrais? Ou eu já posso fazer a meditações? Talvez a meditação, porque são 6h16. Uhum. Você que sabe. Vamos lá. Vocês gostaram? Me digam aí, meninos e meninas que estão Vários corações. Dá um feedback pra gente. Bota Vários coração, manda essa live pra alguém que precisa. Enquanto eu preparo aqui a música, Carlinha, você quer falar alguma coisa? Seu canal do Telegram já falou? Seu canal do Instagram já falou? Seu canal do YouTube já falou? Você também. Então, por favor, me sigam lá no meu Instagram, que não me segue aqui ainda, por favor. Se vocês quiserem entrar no Telegram, por favor. O pessoal tá gostando. Ai, que bom, que bom, que bom. Depois vocês podem compartilhar com outras pessoas essa live, a Carlinha vai deixar salva. Então eu vou convidar vocês com uma música, que essa música vai fazer um movimento dentro da alma de vocês. Deixa o telefonezinho parado, bota um volumezinho alto e vocês vão ouvir essa música e ela vai fazer tudo. Nós vamos apenas ouvir. E vocês com o mental, abram o coração de vocês para que esse movimento aconteça na alma de vocês. Então vocês vão olhar para os antepassados, até 3 gerações, os tataravós, vão ver esses tataravós e vão dizer essas palavras com o coração, tá? Essas palavras que a música vai dizer pra vocês. Espera aí que eu tô indo pegar a música. Tô emocionada. Caramba. Tá mexendo comigo também. Meus antepassados. Vamos lá. Que bom, que bom, que bom. Respirando profundamente. Distante e harmonizar o dar e o receber, tomar o que é meu, devolver o que é teu, desatar
aquilo que doeu. Desapegar e liberar aquilo que doeu. Porque eu sou agora apenas eu. Sou apenas filho teu. Mas agora só carrego o que é meu. Porque agora eu honro quem viveu e quem morreu. Porque agora eu honro a quem viveu e quem morreu. Eu só quero agora agradecer. Faça uma reverência com a cabeça. Pelo que foi Baixe a meu cabeça. prazer. E o perdão agora pode acontecer. Te liberto pra ser quem você é. E me liberto pra ser quem realmente eu sou. E me integro agora às ordens do amor. E me entrego agora às ordens do amor. Vão respirando profundamente. Esse coraçãozinho é máximo. Vamos voltando, respirando profundamente. Façam um coraçãozinho para vocês em casa, para que vocês possam olhar e trazer esse coraçãozinho para dentro de vocês, né? Como Obrigada, é que vocês Rui. estão? Fala aí pra gente. Obrigada, Rui, por ter participado. Yuri, gratidão, obrigada. Ai, que bom. Compartilhe, por favor. Deem coraçãozinhos aí, por favor. Ana, você vai Foi muito compartilhar essa música aí? Estão pedindo para compartilhar lá no seu story. Eu vou te mandar também. o link e você posta no seu Instagram. Eu vou também postar no meu, para as pessoas pegarem no Spotify, tá, gente? Essa música é do meu professor de alinhamento energético, Hernan Furnari. Tá no Spotify. Se vocês quiserem botar no Spotify, Ordens do Amor, Hernani, vocês vão encontrar. Mas eu vou botar para vocês, pode deixar. Gratidão, Ana, gratidão. Estão perguntando aqui que ficaram arrepiadas, Ai, calou, que legal! chorou. Que bom, que bom, que bom. Então, gente, todas as quartas-feiras eu vou estar ou no Instagram de alguém fazendo uma constelação ou fazendo no meu. Então, tem muitas novidades vindo por aí. Muitas. Continue seguindo aqui a gente, eu e a Carlinha. Gratidão Você sabe a vocês. que tem uma coisa que eu falo, que eu gosto de definir saúde como fluidez, né? Sim. E tá aí uma pessoa que, assim, não é rígida, essa tal de Ana Matos, ou serzinho de luz. Porque, assim, quando você vai se acostumando com aquela, vou fazer a constelação toda terça-feira. Aí a pessoa fala, não, vem novidades por aí já bagunça tudo. E isso é saúde. Isso é saúde, tanto dela quanto de você. Na hora você fica assim, mas depois você vai. Que é um pouco desse convite que a gente está tendo aí em pandemia, porque é um momento, né, da gente de mudanças, de introspecção, de se reinventar. Eu tenho uma criança interna que ela é inquieta. Essa criança, ela quer aprender, ela quer descobrir, ela quer se renovar toda hora. Ela é birrenta às vezes, ela é chateada. Da Ana. Oi? Travou. Ô, Carlinha, fala. Não,
Tu ouviu? Ana Matos é dinâmica. Você falou da criança interna. Eu sou muito dinâmica. Eu adoro ser assim. Se eu te falar que o que aconteceu agora foi uma ligação da minha mãe. Ela não tem Instagram, ela não tem internet, enfim. Mas toda a ver com constelação familiar, né? Sim, quando você fechar a live, talvez apareça uma setinha em cima para você salvar. Tenta salvar, Sim. vê se você consegue, tá? Mas Claro. eu acho que meu filho conseguiu gravar aqui pra gente. Depois a gente vai disponibilizar essa live, tá? Gente, Tá bom, gratidão. obrigada. Amo muito Mas fazer sei. isso. Vocês não. Olha o meu olhinho como brilha, de felicidade. Muito bom, Tem uma né? luz aqui, mas eu tô iluminada também. Né? Quase da mesma cor da Gratidão. minha sombra. É, parece. Gratidão. Muito Beijo. obrigada. Não dá vontade Obrigada nem a de ir todo embora, mundo. né, Carlinha? Então tá. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Não.